Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde. Vamos contar duas historinhas para entendermos a importância de controlarmos a nossa fala e aquilo que aquilo que nós expressamos verbalmente, né? A primeira história, havia uma cidade na Europa. É uma história de uns 250, quase 300 anos atrás. Havia uma cidade, eu não tenho certeza se é Poznan, a cidade de Poznan, que numa certa rua da cidade, a cidade era pequena, havia uma casa grande, abandonada, e os vizinhos começaram a reparar que fenômenos sobrenaturais e extraordinários começaram a ocorrer. Naquela casa abandonada, que era grande, se ouvia um monte de barulho de pessoas rindo alto e vidros quebrados, coisa e tal, e um barulho assim ensurdecedor que não deixava ninguém dormir da vizinhança. Mas quando eles iam ver, não tinha ninguém naquela casa. Ela estava vazia, estava abandonada. Então, algumas pessoas tentaram entrar pela casa e foram lançadas longe. Nem conseguiam entrar na casa. Chamaram a polícia. Os policiais tentaram entrar na casa, também foram arremessados longe pela janela. Um ou outro chegou a morrer, arremessado longe. Eles ficaram bem apavorados. Ninguém sabia resolver nada em relação àquela casa. Até que resolveram chamar um Baal Shem. Havia 4 tzadikim, justos, ocultos, antes do Baal Shem Tov, que eram chamados de Baal Shem. O Baal Shem Tov tinha a palavra Tov também, mestre do bom nome Baal Shem Tov, mas os outros eram só Baal Shem, que era um título, na verdade, não era o nome deles. Aí foi chamado esse grande cabalista, e ele fez uma cerimônia lá, falou umas palavras, coisa e tal. Primeira coisa que eles fizeram para entrar na casa foi levar um Sefer Torah, um rolo da Torá. Entrando com o rolo da Torá, tudo pela porta da frente, tudo começou a ficar mais tranquilo. Depois colocaram um minyan, um quórum para rezar diariamente, mas só na sala, mas ainda continuavam ouvindo das outras dependências daquela casa enorme, sons muito estranhos e barulhos e fenômenos sobrenaturais, como se a casa estivesse possuída. Depois, eles introduziram uma escolinha de crianças. As crianças são puras, elas estudando a Torá, tudo isso na sala da casa. O único lugar que eles conseguiam entrar. Nos outros cômodos ainda não tinham conseguido entrar. Depois de muito esforço, esse grande cabalista e também os outros acabaram entrando em outras dependências da casa. E quem eles encontraram lá? Os restos mortais de uma mulher. Quem era essa mulher? Essa mulher era solteira, ela vivia com o pai, com a mãe e com o irmão, solteiro também. O pai e a mãe faleceram, no final o irmão também faleceu. E foram enterrados, e a única que habitava essa casa era a mulher. E disse o grande cabalista, durante 40 anos, essa mulher praguejava. Ela dizia, que o diabo te carregue, vá para o inferno, que a terra coma, que os seus olhos, que a terra coma seus olhos, que você, sei lá eu, ela vivia praguejando. O que aconteceu durante 40 anos que ela ficou praguejando, cada um das suas pragas que ela lançava, os seus xingamentos e praguejamentos, pragas, formou um anjo negativo. E esses anjos negativos passaram a habitar aquela casa. E ela morava sozinha. No final, ela foi totalmente dominada e ela acabou morrendo. E ela não tinha mais forças de sair da casa. Ela acabou, o pessoal estranhou, mas ficou tudo bem, não sabiam mais nada dela. Ela era muito estranha também. Ela morreu e ela caiu no domínio dessas criaturas malignas, essas criaturas negativas, que foram criadas pelo praguejar dela durante 40 anos. E ela acabou sendo refém dessas próprias criaturas, demônios originados das suas pragas. Ou seja,
a expressão verbal também tem um efeito espiritual nos mundos adimensionais, nos mundos mais elevados. E o tzadik, esse Baal Shem, esse cabalista, ele acabou rezando para que essa alma fosse liberada do domínio dos demônios criados pela própria boca da pessoa. Essa é a primeira história. A segunda história é uma história do Baal Shem Tov. Esse sim, é o fundador do movimento racídico. Ele estava passando com alguns alunos na frente de uma casa de estudos de Torá. E ele viu dois judeus brigando. E um falou para o outro: eu tenho vontade, eu vou abater você, eu vou cortar você como se corta um peixe. Aí o Baal Shem Tov pediu para todos os alunos se darem as mãos, eles fizeram um círculo. E o Baal Shem Tov também deu a mão para eles. E o Baal Shem Tov, com a força da alma dele, transferiu a consciência e parte da alma de todos os alunos para o mundo espiritual. E eles ficaram horrorizados. Eles viram aquele judeu cortando o outro judeu como se fosse um peixe em fatias. Depois eles voltaram. E o Baal Shem Tov falou que existe um mundo espiritual que as nossas palavras têm um efeito nesse mundo. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque elas deixam o efeito no mundo espiritual. Nós criamos anjos nesse mundo, tanto positivos como negativos, a nível de pensamento, fala e ação. Então nós temos que ter cuidado com as três vestimentas da nossa alma, tanto o pensamento, como a fala, como as atitudes práticas no mundo real, no mundo efetivo, que são as ações.